Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Giovana, a mãe preta amarela do Instagram. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a mineira Andresa Félix. Ela é professora, escritora, e é com muito prazer que eu anuncio, né, que o seu segundo livro, ele acaba de ser selecionado para o Programa Nacional do Livro Didático, quer dizer, as nossas crianças vão ter acesso a um conteúdo muito especial, muito poderoso, e no qual elas vão se sentir, com certeza, representadas, né? Isso é uma grande conquista para as pessoas que lutam contra a desumanização da criança preta na escola, como é o nosso caso no projeto Mãe Preta Amarela. Bom, tudo bem com você, Andresa? Tudo bem, tudo bem. Prazer falar com você, Giovana, com seus ouvintes, com todo mundo interessado em literatura, interessado em educação, interessado em pretitudes, em discutir cultura. Então, é muito bom a gente poder conversar hoje. Sim, eu queria saber, assim, primeiro, um pouco da sua trajetória na educação, como você vem construindo, né, essa sua trajetória e como as crianças pretas entram nesse trabalho. Então, comecei na escola criança, né? Como todo mundo, né? Felizmente, eu tive a oportunidade de ser educada numa escola particular, com muito esforço dos meus pais. Eu acho que isso me ajudou a ingressar na universidade pública, que eu acho que esse é o grande marco assim, da minha formação, porque aqui na Universidade Pública de Minas Gerais, né, na UFMG, de onde eu sou, as discussões sobre cultura, sobre sociologia, sobre antropologia, sempre foram muito politizadas, conduzidas de uma forma muito serena, mas muito incisiva, para que a gente, como estudante, mesmo que jovem, saindo do interior de Minas, como eu saí para morar em Belo Horizonte, a gente pudesse entender um pouco qual é o papel da desigualdade, qual é o nosso papel sendo estudante de universidade pública, qual é o nosso papel sendo pessoas pretas na sociedade. Minha primeira graduação foi biblioteconomia, né? Eu fui bibliotecária escolar durante muitos anos, com muito orgulho, porque a biblioteca escolar foi um lugar que contribuiu muito para a minha formação pessoal. Lá nas bibliotecas escolares onde eu andei, foi onde eu comecei esse contato da minha história com crianças pretas e não pretas, negras e não negras. De estudante ainda, participava de um projeto da universidade que tinha fundo financeiro para formar educadores de creches no estado de Minas inteiro. Então, eu passei um tempo bom da minha graduação conhecendo pequenas cidades do interior de Minas e contando histórias, formando professores e conhecendo crianças, né? Aqui em Belo Horizonte também fui voluntária em bibliotecas comunitárias, enquanto eu fazia o meu trabalho, né, que era bibliotecária de uma escola particular. Então, eu conjugava esse mundo das crianças mais privilegiadas da escola privada com o mundo das crianças menos privilegiadas no sentido do acesso, da inclusão a meios culturais sofisticados. E eu continuei estudando, depois que eu comecei a contar muita história, eu percebi que eu queria participar mais da escola, queria ter um papel mais ativo, e foi aí que eu entrei na faculdade de pedagogia. Só que, diferentemente da minha primeira graduação, eu fui estudar à noite. Então, eu percebi um outro mundo da universidade pública do estudante noturno. Lá eu tive muitas colegas pretas e muita gente que trabalhava em escola pública, e muitos professores que tinham uma formação muito atuante, dentre eles a professora Nilma, que é uma professora, né, que trabalha com educação antirracista aqui em Belo Horizonte, no Brasil todo. Ela foi secretária, né, de políticas públicas, desenvolveu muitas políticas públicas, e ela foi uma figura que foi muito importante nessa minha formação. Saí da faculdade, resolvi abraçar minha outra profissão, comecei a dar aula, né, dei muita aula, depois eu fui para coordenação, fui crescendo nas escolas onde eu fui diretora de escola há muitos anos, e é o cargo que até hoje né, que eu me filio, que eu participo. Eu não sou mais diretora pedagógica da escola, eu tenho uma função mais administrativa, mas eu acho que quanto mais eu cresço na minha carreira profissional, mais eu percebo quanto a inclusão desses profissionais pretos na escola privada e das crianças negras também, ele é um papel muito importante. Então, como estudante, eu sigo aprendendo, né?
a entender o racismo estrutural, a entender como a estrutura da sociedade molda muitas das minhas angústias que eu achava que eram individuais, o quanto assumir cabelos que fossem cabelos mais centrados na minha autoestima, e aplacar um pouco o desejo de embranquecer a minha existência, né? De querer que o cabelo balançasse, de querer alisar. Eu sou filha de uma mãe transista, né? Minha mãe sempre trançou cabelo de gente em casa, não chamava transista, né? Esse é um nome moderno, mais chique, chamava cabeleireira. Né? Minha mãe deixou uma sala lá de casa e ela, por 20 anos, fez cabelos das pessoas, né? O meu, inclusive, ela aprendeu a trançar no meu cabelo. E eu percebia isso como uma relação de muito afeto entre duas pessoas e várias pessoas pretas que frequentavam a minha casa porque não queriam mais alisar o cabelo, queriam ter um cabelo, isso nos anos 90, né, onde não tinha internet rápida, não tinha rede social, então era uma coisa que foi uma coisa que marcou muito também a minha trajetória, porque diferentemente de todas as pessoas eu tive uma infância desde pequeno, hoje em dia é muito comum para as crianças pretas pequenas, mais comum, mas desde pequeno eu sempre tive um cabelo trançado, um cabelo de penteados afirmativos. Eu acho que isso acabou criando uma marca também na minha trajetória, que não é livre nem de racismo, de episódios de racismo, nem de microagressões, mas que talvez esse lugar mais colocado de uma pessoa que pudesse pensar no mundo e estar em espaços onde as ideias eram valorizadas me ajudou muito a construir a ideia de que eu podia participar também, né? Eu acho que é daí que vem, né, vontade de escrever, vontade de contribuir. Que massa! Você é muito linda! Obrigada. Somos. Deixa eu te dizer uma coisa, Pro. Você está lançando o seu segundo livro agora, né? Eu posso chamar o Tarachacum de literatura infantil preta? Eu queria que você conte um pouco como foi o processo de produção desse trabalho e Olha só, provocação boa, e como é que ele pode contribuir para a agência das crianças pretas, que vão receber esse conteúdo no Brasil todo. Olha, eu acho que a primeira pessoa que me pergunta isso, estou muito orgulhosa de estar conversando com um portal, um movimento que se coloque no lugar de valorizar as nossas crianças pretas para que elas possam ter uma educação que nós não tivemos, né? Uma educação de empoderamento, de autoestima, de muita afirmação. Eu não sei, eu acho que sim, eu acho que o Tarachacum se coloca na literatura infantil preta. Eu tenho Tarachacum e eu tenho Meia Curta, que é meu primeiro livro. E Meia Curta é uma bailarina que ela é uma bailarina que conta um pouco da minha história. Quando eu era criança, eu pude, né, ter algumas aulas de balé na minha cidade, até uma certa idade. E, né, os cabelos da personagem, ela brinca com as roupas. Então, eu acho que não é uma escolha fortuita colocar um personagem preto. Então, acho que por isso que a gente pode localizar o livro como literatura infantil preta. Mas eu acho que só pintar um personagem de preto não faz, porque muitos brancos escrevem livros sobre pretos e acham que estão participando desse universo com a mesma potência. Né? Colocar um personagem retinto no livro não te faz porta-voz, né, de uma cultura negra. Eu acho que o livro fala de uma literatura infantil preta porque ele articula temas de pretitude. Né? Quando eu falo do cabelo da bailarina, quando eu falo da minha criança, que é uma criança que quer sonhar, quando eu falo de uma criança que tem relação com natureza, que é o caso do Tarachacum, meu livro, quando eu coloco bonecos de barro, artesãos, mulheres lavadeiras, que são pessoas que, até por causa da história escravista do Brasil, são as pessoas pretas que cuidam da estrutura da sociedade. Então, eu acho que vou pensar muito nisso que você disse, que é a primeira vez que eu me deparo com essa pergunta, que ela é ótima. Mas eu diria que de saída, sim. Eu diria que sim, porque os personagens vocalizam temas que são importantes para a criança preta e para o formador de criança preta, né? Porque eu acho que ele também, o mediador, ele precisa muito estar atento a quais que são esses símbolos. Sim, porque eu falei isso porque durante esse meu processo eu tenho conhecido alguns escritores de literatura infantil preta que eles falam que qual é a premissa dessa literatura infantil preta? Não é só o personagem. Você tem que falar da criança como agente da sua própria história,
você tem que falar da ancestralidade dessa criança, e uma coisa que é muito importante também, que é não partir da dor. É um cotidiano, né? É a criança vivendo no seu cotidiano, com sua família, com sua ancestralidade. Então, diante disso, eu acredito que você se enquadra, né? Eu também acho. Eu tive a oportunidade, o meu livro Meia Curta, né, que é o primeiro, da bailarina, ele foi escolhido, né, como você disse no começo, para participar. Eu tive a felicíssima notícia, né, de que ele vai chegar em escolas do Brasil todo. Mas antes disso, ele já tinha entrado em adoção, né? Muita escola escolheu esse livro, e eu tive em muitas escolas, presencialmente e virtualmente. E me chamou a atenção essa questão da naturalidade da não dor. Como as crianças viravam para mim e falavam, e faziam perguntas de escritor. Demora para escrever um livro? Você gosta de meia curta? Já cortou o cabelo assim? Então, não é um livro que vem contar de uma história do massacre, de uma história de sofrimento. É um livro que vem colocar a criança num lugar de vivência lúdica, num lugar de vivência de fruição, num lugar de ocupar o mundo. Marcelo, que é o personagem do Tara Chacun, ele é uma criança que brinca num quintal, como qualquer criança brasileira merece, né? Ter uma infância de brincadeira e de preservação dos seus direitos, né? Entendi. Eu sei que você é uma pessoa que é amante da natureza, né? Gosta muito de planta. Eu tenho uma mãe que também é assim. Minha mãe é do tipo que conversa, que dá bom dia para a planta. Todo dia ela faz isso. E assim, quando você coloca esse contexto da natureza no seu livro, e a gente sabe que as religiões de matriz africana, elas lidam muito com os elementos da natureza. Teve uma relação, foi proposital? Como é que isso se deu no livro? Eu vou responder com meu coração imensamente aberto. Apesar de não ser uma praticante, né, eu sou uma curiosa da religião de matriz africana, eu tenho certeza que houve uma inspiração ancestral, porque esse livro me veio um sonho, sabe? E ele vem trabalhar com elementos que são o vento, que são as plantas, que é a ideia de você olhar com calma, que é a ideia de você viajar para o mundo e ter coisas e se colocar e conhecer. Então, eu acho que tem muita força, né? O que vem para você de outro lugar. Victor Hugo, que é um escritor francês que eu gosto muito, ele dizia que o escritor ele não escreve, ele traz de outro plano aquilo que está lá quando ele é um bom canal. Então, eu acho que há um canal, né? Sem dúvida nenhuma, há uma sensação de que algumas coisas falam através de você. Então, certamente, eu tenho muito desejo que as pessoas entendam o quanto a natureza é curativa. Eu moro numa casa que é nossa, né, aqui com o meu marido em Belo Horizonte, e uma casa pequena, mas que eu fiz questão que ela tivesse quintal e jardim, né? E eu cavo no jardim, eu mexo com as minhocas, eu olho as abelhas de manhã, eu molho as plantas, eu olho quantas flores da planta que tem ali, que está florindo, tudo que tem aqui eu plantei. Então, eu percebo que eu tenho um tio jardineiro. Atenção, meu tio não é paisagista, ele é jardineiro, né, lá no interior de Minas. Então, ele me ensinou muito como você tem uma mão de cuidar das plantas, o que elas precisam. Às vezes, não tanto sol, mas esse afeto, esse olhar. Eu acho que perceber o poder curativo da natureza, o poder regenerativo da natureza, é um valor espiritual, independente da sua filiação espiritual. E eu acho que é muito importante, se esse livro chega num lugar e em pessoas que têm nos orixás, nas entidades da natureza, um grande valor, que elas possam ser respeitadas nessas escolhas. Eu acho que a grande questão, né, do Brasil, eu como educadora não posso deixar de dizer o quanto a gente educa em tempos de intolerância. A intolerância ela é religiosa, é uma intolerância política, é uma cultura de cancelamento que é massacrante e que não permite que você possa ter opiniões e afiliações divergentes. Então, eu espero que a criança, né, eu percebo muito hoje que qualquer família que chegue numa escola e que se afilie a uma religião não cristã, católica ou evangélica, ela é muito hostilizada. E as pessoas, então, escolhem esconder essas religiões para preservar uma convivência social que não exponha filhos e família. E isso é uma violência, é uma desumanização de uma escolha que é super importante. A espiritualidade ela ocupa um lugar central
né, na convivência. E talvez é por isso que a escola tem lidado com tantas dificuldades, porque a igreja já foi o centro comunitário da sociedade, hoje a escola recebe muito essa vazão de ser um lugar de comunidade, onde a criança vai aprender a conversar, aprender a dividir, aprender a conviver, aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, porque não tem, mora no prédio, mora na cidade, não brinca na rua, tem toda uma urbanidade que não permite, mesmo em cidades pequenas, a gente vê um confinamento, né, dos corpos, né, em relação à ocupação do espaço público. Então, a escola tem sido um canal de viver todas essas experiências. Ela não pode ser um canal podante, né, um canal que corta. Então, eu espero que o livro possa, sim, dialogar com essas experiências muito sutis e bonitas que são da espiritualidade. Deixa eu te falar uma coisa, o podcast Empodere-se tem entre os ouvintes muitos professores, muitos escritores, né, que também têm o seu trabalho voltado para a agência da criança, para a sua ancestralidade, para o seu protagonismo. Eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo para o seu livro ser escolhido. Você submeteu ele a alguma seleção? Você foi encontrada? Como isso acontece? Tem uma editora aqui em Belo Horizonte, que é a editora Masa, que publica os meus livros. A minha editora é uma editora que prioriza a publicação de autores negros e de temáticas negras, né? Então, são muitos livros teóricos, literários, de literatura infantil preta e cultura e ancestralidade, e tem esse foco. Então, a editora fez a inscrição. É um edital muito complexo, Giovana, passa por parecer, passa por leitores, passa por olhar de viés, né, se tem uma filiação. Então, tem todo um processo que é do Ministério da Educação, né, que o livro tem que cumprir várias etapas. Passadas essas etapas, vem uma junta de pareceristas e analisa texto, analisa ilustração, analisa organização temática, analisa fonte, analisa escolha de cores, tudo, tamanho do livro, formato, idade, e tudo isso aí depois disso passa por uma terceira banca que vai fazer a escolha final desse conjunto de livros, né? Que, querendo ou não, o Brasil é um país que a gente não tem uma cultura leitora, né? O livro custa caro, as cidades pequenas não têm livraria, as famílias não costumam articular a cultura escrita em casa através de leitura de livros, a gente tem consumido muito pouco. Então, é um grande privilégio poder ser uma pessoa que vai chegar na escola de uma cidade pequena, grande, longínqua, do norte, do sul, do sudeste, né, através de um programa como esse. A gente fica muito feliz, porque são programas que estavam interrompidos, né? A gente sabe que a gente tem vivido uma dificuldade enorme com a política pública, né? Com esse governo que tem sido muito trágico na sua gestão pública, gestão de recursos, gestão da educação, gestão de pandemia, e é com felicidade que a gente vê algumas retomadas que a gente ainda assim fica temoroso, né, que a qualquer minuto vão se cortar, né, que é um programa que ele era anual, fazia parte do programa Biblioteca na Escola também, que não existe mais, então já houve projetos de acervos, né, de literatura afrocentrada, que foram cortados. Aqui no meu município tinha um projeto de chegar nas escolas públicas, de fazer um kit de livros todo ano, e esses projetos eles vão mudando, porque a cada gestão o olhar é um olhar persecutório para as minorias e esvaziador dessas temáticas, como se elas fossem temáticas que militam, né, esse verbo que virou um verbo de agredir ao posicionamento alheio, né, como se militar fosse um problema, como se ativismo fosse demérito. Então, a gente sabe que não é fácil, mas foi um processo, sim, um processo que a editora está nele há uns vários meses, e aí agora precisa fazer algumas adequações, por exemplo, que o meu livro Meia Curta ele tem um formato um pouco comprido, e ele precisa ser um pouco mais achatado para não prejudicar as crianças em fase de alfabetização, o manuseio. Então, tem algumas solicitações que eles fazem, mas agora é um processo mais final. Legal. Eu estou trabalhando, Andresa, nesse meu projeto, né, que trata da humanização da criança preta na escola, e no cerne dessa questão está a Lei 10.639, né, que vai fazer já 20 anos, e é sistematicamente ignorada, né, pela grande maioria das escolas. O que há de ação, né, de realidade, é
perpetrado por professores, né? Alguns professores individualmente. Eu penso comigo que a gente precisa superar esse marco. É um marco, é muito importante, mas é a tal da lei que não pegou, né? Como a gente costuma falar no Brasil. Eu acho que a gente precisa superar esse marco e fazer as famílias agirem mais nesse contexto. Eu acho que é muito complexo, mas talvez seja o melhor caminho, ao invés de esperar uma atitude das escolas que, pelo que eu tenho percebido, ou acontece a passos lentos ou simplesmente não acontece, né? Eu falo aqui também a partir da minha própria experiência com minha filha na escola. Como você vê essa questão, Andresa, da desumanização da criança preta, não somente na escola, né? E de que forma você vê que isso poderia ser amenizado ou reduzido? É uma pena, né? Eu começo concordando com você para dizer que a lei é uma lei que infelizmente não pegou, ou se ela pega muitas vezes de forma estereotipada, né? Há escolas que vêm trazer, a farofa foi uma contribuição dos escravizados e traz uma coisa calendarizada, né, para celebrar datas dolorosas, né, como o 13 de maio, como se isso estivesse articulando algum sentido para crianças e jovens pretos na escola que não entendem, né, a grande dificuldade que é ser preto no Brasil e a desigualdade e o quanto essa exclusão brasileira econômica e social ela é racializada. Então eu percebo que para a escola é preciso um trabalho de educação e é um trabalho que precisa ser feito com muita firmeza, porque nós estamos vivendo tempos de retrocesso, né? Não, não, não me espantaria se ainda esse ano, antes das eleições, a lei de cotas for revertida, né? Ela está num tempo aí para ser vencida e tem sido aventadas pesquisas para entender se o brasileiro é a favor, se é contra, como se tivesse que, né, discutir a ação afirmativa, porque já está mais do que provado que a ação afirmativa ela é uma reparação histórica, ela é uma necessidade, né? Ela é uma demanda que não tem fundamento não cumprir. Então, é importante demais que... É por isso que eu tenho interesse de entender quem são as pessoas pretas nos espaços de decisão nas escolas, públicas e privadas, porque é dentro da sala de aula, sabe, Giovana? Eu percebo como educadora que a sala de aula ela é um lugar, assim, que parece que muda, mas é igual há muitos anos, né? A direção fala alguma coisa, se forma um professor, mas a hora que o sinal bate, o professor fecha a porta e ele dá a aula que ele quer, né? Não há demérito aqui aos meus colegas, eu mesmo como uma professora, mas eu acho que é muito importante construir nós, docentes, de educação básica, esse sentimento de coletividade, que eu acho, quando você fala da agência da criança preta, eu entendo que não há como você fazer uma agência, um protagonismo, sem colocar o professor num lugar de colaboração. Esse lugar na escola do professor ele tem que ser um lugar de construção coletiva. Há que se destruir a barreira da competitividade docente. E essa competitividade não necessariamente para ser querido ou quisto, né, por pais e famílias e outros, mas é muito importante que a gente consiga construir um lugar onde o professor possa aprender cada vez mais com o outro. E destruindo essa barreira invisível de salas, é que uma gestão bem intencionada ou mal intencionada vai entender que a força do coletivo ela sobrepõe ao individual. Então, para a lei construir e conseguir pegar, é lá na pessoa que está no chão né, no chão de sala é que tem que ser tocado esse coração, né? O foco desse entendimento é o docente, ele é preciso se sensibilizar, ele precisa ver esses dados de encarceramento, né, de população negra, dados de violência de população negra, dados de feminicídio da população negra, para entender que quando uma pessoa preta fala de racismo estrutural, ela não fala de uma experiência que ela foi excluída num shopping, ela fala de uma vivência social, ela fala de uma estrutura da sociedade. E eu acho que isso vai beneficiar muito as crianças, porque as crianças, o professor tem um poder muito grande. Eu digo aos professores todos que eu formo, que formo muitos, que eles são os verdadeiros influencers da sociedade. O professor, é uma fala que eu digo sempre a eles, o professor é influenciador social.
Então, se ele consegue fazer marcas no caráter de crianças e jovens, é a ele que a gente tem que devolver esse empoderamento e essa consciência, consciência de classe, consciência de luta. Porque eu acho que aí sim a gente vai conseguir fazer dessa lei uma coisa que vai sair um pouco do papel, né? Eu vejo muito assim, às vezes a escola dá um livro literário, às vezes põe um capítulo no livro de história, às vezes faz aquela semana temática das comidas que vieram dos escravos, e fica muito por isso mesmo. Então, eu acho que é importante também, ele é que vai entender como estereotipar, né, essa educação poderosa, né, essa agência, né, o conceito, adorei que você já falou essa palavra 2, 3 vezes, e o conceito de agência, ele vem de uma ideia que ele ultrapassa o protagonismo, porque o agente, ele usa os seus meios para mudar o meio que ele vive. Então, imagine crianças que consigam movimentar o próprio conhecimento sobre educação afrocentrada para mudar a sua realidade. Isso eu acho que é um potencial muito grande. Agora, eu penso ao mesmo tempo, Pro, que esse professor, ele mesmo está atravessado por uma experiência, né, anterior, ou na infância, ou atual, né? E talvez para ele também seja muito doloroso falar sobre isso. Às vezes é uma experiência que eu estou vivendo no momento, por exemplo. Eu vejo em outro âmbito, né? Eu vejo algumas famílias pretas lá na escola da minha filha, mas eu percebo que aquelas famílias elas não querem falar sobre isso, né? Eu fico meio que forçando aquele limite da escola, converso com o outro, consigo uma coisinha aqui, consigo outra ali, mas assim eu vejo esse outro lado também do professor que vive isso na pele, né? Que viveu isso talvez em uma força maior na infância. Ele também é uma vítima, né? Não há dúvida. Não há dúvida. Eu acho que o professor ele tem uma dificuldade muito maior do que a família que vai à escola, né? Como o exemplo que você deu, porque ele tem o emprego dele, né? Que ele sente que ele pode ser ameaçado. Nenhum professor quer ser identificado. Eu já fui essa pessoa que é a sua família, que é o professor aí que você citou, que as famílias que você conhece, que não, eu não quero falar sobre isso, é como se eu quero misturar, eu quero que não exista esse problema, eu quero que seja natural. E isso tudo é preciso entender com muito trabalho interno de quebrar barreiras, que é racismo. Racismo estrutural que faz a gente dizer e pensar assim. Não querer se expor para uma comunidade, para não ser alvo dessa mesma comunidade, como uma pessoa que está ali para causar distúrbio. Né? Ser uma pessoa negra em lugar de protagonismo, seja ele numa escola, numa empresa, é estar o tempo todo se sentindo vulnerável a ponto que alguém possa te tirar esse lugar. Tirar do seu filho essa escola, tirar do seu filho essa oportunidade, prejudicá-lo quando você não está perto. É um desejo de proteção. Então, as pessoas, elas sofrem muito, sem dúvida nenhuma. Não é uma missão fácil de forma alguma. Eu Por isso é mesmo. que precisa trabalhar nas duas instâncias, né? Onde tem a pessoa que executa, que é o professor, e nos espaços de poder, né? Os gestores, os mantenedores. Eu mesmo sinto isso, assim, que você acabou de falar, porque em alguns momentos eu senti que eu precisava falar sobre tal coisa, mas eu ficava projetando assim, poxa, eu vou virar aquela mãe chata, né? E minha filha vai É receber, perseguida. né? E aí, em alguns momentos, eu realmente recuei, sabe? Porque é muito delicado. Algumas professoras que são mais comprometidas, que eu conversei, me falavam assim, Giovana, tem que ser devagarzinho, aos poucos, não pode gritar, né? Gritar, eu falo aqui, né? Metaforicamente, você tem que ir devagar e aos poucos. Nesse aos poucos, minha filha já está na escola há 7 anos, né? E ela não se vê ali. Em 7 anos, depois que eu conversei com a escola, colocaram lá. Eu tenho um conhecimento. Você deve conhecer também a professora Luane Bento dos Santos, que ela trabalha com a matemática das tranças, né? E aí eu falei sobre esse trabalho lá, é um trabalho que já está sistematizado, a professora se animou, olha, se tivesse sistematizado, me passe e tal. Mas também não me cobrou, eu também na minha fiquei. Aí
2, 3 semanas depois, surgiu um painel na escola falando sobre tranças, né? Um texto, assim, meio que contextualizando, e várias figuras de tranças. E aí eu perguntei, isso foi conversado com as crianças? Aí a resposta que eu recebi foi, não. E de que adianta aquela foto lá? A criança quer correr, ela não quer parar, ela não é um adulto que vai parar para ler. Oh, que interessante. Então é Uma difícil. prática descolada da realidade de aprendizagem, né? Que é o que a gente vê muito, assim. Que é a mesma coisa da coisa temática, né? Aí vamos falar da mandioca, da farofa, da comida É, que os escravizados é, herdamos, né? Que é, são discussões rasas, descoladas de uma realidade que para poder falar de várias etnias que vieram para cá, de reis e rainhas, de quais que eram as afiliações dessas pessoas que vinham para cá, de como foram brutalizadas quando vieram para cá, assim, na medida que a criança tiver idade para entender, né, e puder lidar com essa informação. Então, eu acho que precisa muito de trabalho. Mas sabe também, Giovana, eu não queria te desanimar com esse papo, sabe? Eu acho que precisa muito, mas é o lugar, sabe? A escola é um lugar de alta potencialidade. E eu acho que cada coisinha que a gente faz, eu digo isso para você porque eu lembro quando eu fui diretora de uma das escolas que eu dirigi, e tanta gente me diz isso até hoje, assim, quanto só de eu estar lá, a pessoa se sentiu inspirada a fazer alguma coisa, né? Porque a liderança negra, ela tem um poder de movimentação, né? Então, eu acho que qualquer coisa que você diga, qualquer incômodo que você tenha, é melhor e mais avançado do que onde estávamos, né? Se eu chegasse numa reunião da minha mãe, quando ela era minha mãe, do jeito que a sua filha chegou aí, eu não ia ter esse orgulho de ter esse cabelo. Minha mãe trançava meu cabelo, mas eu era a única pessoa negra que eu conhecia na minha cidade inteira que usava trança, porque todas as meninas alisavam o cabelo, né? Era uma coisa extremamente exótica. E minha mãe punha bolinhas. Luiz Caldas, que é daí, né? Ele usava a bolinha no cabelo e as pessoas me chamavam de negra de cabelo duro o ano inteiro na escola, né? Assim, o tempo todo. Porque, e a minha bolinha batia, de vez em quando era uma miçanga, né, de plástico, de vez em quando quebrava, caía uma na sala. E as pessoas falavam, André, está sujando a escola, né? Vinha essa coisa do sujo. Então, não era com uma tranquilidade alegre que eu chegava bem, né? Chegava, e minha mãe, né, me achava muito bonita, afinal de contas, etc. Mas não é uma coisa que a gente. A luta das pessoas que vieram, eu acho que é tão legal, porque hoje eu vejo brancos desejando se apropriar culturalmente desse penteado, desse espaço, né? Com o incômodo, né? Como diz Mano Brown, né? Você não sabe nada, seu filho me imita, né? Tudo que o branco quer é ser preto, né? No fundo. É, assim, é ter o que a gente tem em alguma medida. Então, eu acho que é muito poderoso esse espaço da escola. você acalmou um pouquinho meu coração, porque realmente você me deu a perspectiva de que algo aconteceu, né? Um pequeno passo foi dado. Então, Andresa, eu tenho poucos minutos, a gente tem cerca de 5 minutos, eu vou fazer a última pergunta para você, que é sobre essa perspectiva afrocentrada com que você quer trabalhar. Como é que vai ser isso na prática? O que é que você está pensando? Então, Giovana, eu tenho um perfil na rede social, né, que chama Jacarandá Percursos Educativos. Eu criei, né, com um amigo meu, porque a minha ideia sempre foi formar professores para repertório cultural. Isso que a gente está conversando aqui é repertório cultural, né? Saber onde as coisas vêm e lidando muito com professores esses anos todos, sendo uma professora eu mesma, eu percebo que quanto mais repertório você tem, quanto mais leitura, quanto mais conhecimento, quanto mais camadas, mais você consegue lidar melhor com essas angústias, né? Entender melhor as coisas que te atravessam. Então, eu tenho esse projeto que eu ainda não tirei direito do papel, que é fazer desse portal um portal de educação afrocentrada, porque eu percebo que se eu sou um professor e eu quero trabalhar isso melhor, eu não sei onde recorrer. Eu não tenho uma internet, uma sequência didática pronta para mim. Eu não sei como trabalhar um livro, mas eu sei dizer isso, porque eu sou uma pedagoga experiente. Eu sei falar isso para o meu professor. Então, eu quero construir esse espaço onde o professor possa encontrar recursos para poder mobilizar a sua aprendizagem afrocentrada. Que sensacional isso! Eu quero acompanhar, viu? Vou seguir lá o seu perfil para ver como isso vai
Tomara, vamos ver se eu consigo sair desse. Eu tô cheio de projetos, né, Giovana? Eu tenho que parar de ter ideias. Isso sim. E começar a colocar em prática. Então tá, Pro. Eu falei Pro assim durante o nossa Eu amo, eu entrevista. conheço muito a Bahia, de todos, eu acho maravilhoso. Toda vez que você fala pró, eu acho fofo, porque todo mundo Eu, é pró eu, na eu escola. adoro porque eu respeito muitos professores e todos os professores eu chamo de pró. Vocês estão assim na base de tudo. Infelizmente, vocês não são, de modo geral, né, valorizados, mas vamos em frente que atrás vem gente, né? Como se diz no ditado popular. Bom, então a gente se despede aqui do nosso podcast Empodere-se do projeto Mãe Preta Amarela. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a Andresa de ter disposto de um pouco de tempo dela, né? Que é uma pessoa muito ocupada para conversar aqui com a gente. Então, sigam lá o perfil @Mãe Preta Amarela no Instagram, porque dessa forma você está contribuindo para reduzir o racismo estrutural, que é uma realidade nas escolas brasileiras, sejam elas públicas ou particulares. Obrigada, professora. Obrigada. Se puderem, se tiverem como investir em lojas virtuais, o meu livro está à venda, Tarachacum. Apoie uma escritora negra, apoie mulheres escritoras. Compre lá o nosso livro, se puder. Se não puder, siga o meu perfil, @Jacarandá Percursos Educativos, para saber mais sobre esse meu projeto de formação de professores para a educação afrocentrada. Maravilhoso. Muito obrigada, professora. Um beijo. Obrigada a você, gente.